Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a conversar sobre mediunidade, esta curiosa sensibilidade do ser. Vamos lá? E hoje a gente está dando sequência àquela série do pensamento, né? E hoje a gente está pensando sobre o pensamento. A gente já viu o que alguns filósofos, o que alguns pensadores disseram, a gente veio, deu um passo mais adiante, o como o nosso meio acadêmico vê o pensamento hoje, e a gente vai avançando, né? Para a gente entender o que a gente pode aproveitar disso no tocante à nossa sensibilidade, à nossa emanação e à nossa captação. Quando a gente fala da mediunidade, a gente está falando da personalidade do médium, o jeito que ele pensa, o jeito que ele sente, né? E nesta série é isso, a gente vai trazendo algumas ferramentas para a gente fazer aparar umas arestas aqui, outras ali, para a gente ir levando o nosso pensamento lá assim mais burilado, né? A dinâmica que a gente usa, aprender para observar, porque por trás de tudo, no outro momento nós conversamos um bocadinho sobre a forma do pensamento, né? Como você estrutura, como você elabora. Então você tem a forma do pensamento, o curso do pensamento, como ele flui, se ele é rápido, se ele é lento, e você tem ainda falamos ainda do conteúdo, se o conteúdo é o seu trabalho, ou o seu estudo, ou a sua relação, a sua alimentação, mas aqui o conteúdo é o próprio pensamento, né? É isso que chama metacognição. Meta para além, cognição, o conhecimento, um conhecimento que você tem sobre o próprio pensamento, sobre o próprio pensar. E você lembra que por trás da aparência está a essência. A essência é invisível e isso é o que vem, que a gente está trabalhando com esse invisível. Então, um raciocínio mais abstrato, ninguém vê o pensamento do outro, né? No encontro passado, lembra, a gente fez uma rápida fala que tudo começa lá na essência, que é invisível. A alma veio a partir da criação divina, a alma se expressa através da mente, que é consciente e inconsciente, e a mente, por sua vez, tem esta parte da consciência, que aí o que entra lá dentro da consciência? O pensamento, o sentimento, a sensação, a intuição, impulso, emoção, tudo que está lá dentro, e você está fazendo uso e perceber tudo isso. A nossa inteligência tem que perceber tudo isso. Inteligência vem do latim intelligere, que quer dizer escolher entre outras coisas. Então, a nossa inteligência tem que escolher no meio de tudo isso a dosagem que tudo isso vai beneficiar ou não. E isso você não faz de um momento para o outro. Isso você já começou. Nós vamos destacar o pensamento, né? E você vai, através do pensamento, atuar com a sua inteligência, e isso não é de agora, isso já começou lá atrás, quando você era pequenininho, que você começou a perceber função da consciência. É mais ou menos como se fosse um órgão de percepção. Você começou a perceber o seu corpo, depois percebeu o seu ambiente, então essa percepção é um processo cognitivo. Você está formando lá o seu jeito de perceber. Você conheceu e foi percebendo o pai, a mãe, a família, você foi conhecendo aquilo tudo. E o pensamento vai se ajustando, vai surgindo lá na cabeça da criança: olha, até aqui sou eu, dali para lá é fora do berço, aqui é berço, lá é minha mãe, lá é não sei o quê. Então vai se formando o pensar. E o pensamento,
vai se desenvolvendo, né? A inteligência, a consciência, a própria percepção vai se desenvolvendo. E até onde nós conhecemos e até onde nós chegamos, o pensamento é a última fronteira humana. Tudo que o homem conquistou, tudo que ele tem, tudo que ele elaborou através do pensar, ele imagina, depois ele pesquisa, ele ensaia, ele testa, ele erra, ele acerta e ele concretiza. O pensamento está lá imprescindível, conduzindo tudo. E lembrando que nós temos aqui, então, aquela essência, sempre lembrando, tudo está dentro do contexto, tudo está dentro do divino. Estamos mergulhados na mente divina, como os peixes estão mergulhados no oceano. O que dá início à formação de tudo, você pode chamar de Deus, Espírito, fonte da vida, essência, chama sagrada, Alá, Brahma, o nome que você quiser, mas a gente está se referindo à fonte da vida, né? E essa fonte da vida, você tem a essência, depois, a partir da essência, tem o psiquismo, que no dizer de Joana de Ângeles ainda é substância, que no pensamento hindu a mente ainda é substância, não é essência. A mente é ferramenta, né? Então, tá. Ferramenta do quê? Ferramenta da essência, ferramenta da sua alma. Então, você tem a essência, o psiquismo e ainda você vai ter a matéria. E lá você também, pelo pensamento, se você não fugiu daquela aula de física, você escutou o professor falar lá na escola que a energia era igual à matéria e ele até pôs uma equação lá na lousa, né? E explicou a equação e eu decorei a equação porque, nossa, eu disse cair na prova. Mas a nossa história aqui não vai cair na prova. A prova é de experimentar, é de provar todos os dias e de perceber que nós estamos mergulhados, sim, na matéria, mas que existe aquele psiquismo que ainda é uma substância e que por trás do psiquismo nós temos a nossa essência. E a nossa essência tá lá, não para nunca, não sai do contexto, tá lá sempre embasando tudo, né? E vindo para cá, então, essa essência na manifestação usa a mente, que usa as emoções, que produz uma energia que se utiliza de outras energias ao redor e no corpo físico é tudo junto, condensado ali. Tudo interfere em tudo. Então, o nosso corpo está aqui, o nosso psiquismo está aqui presente também, muito embora a gente não veja. E o nosso psiquismo se manifesta através da energia do pensar e do sentir. E essa energia obedece a uma informação. Então, quando... Parecida com o negócio de energia obedece a informação, muito complicado. Gente, quando você está lá no centro, que você dá um passe, ou quando você vai lá na sua associação, você faz um reiki, horas, o que é isso? Você está trabalhando com o quê? Com a energia. Entendi. Então, esse negócio de energia aí, entendi. Então, vamos entender, vamos estender por aí o entendimento que o pensamento, o sentimento, a emoção, eles são energia. E nessa parte, essa energia interfere aqui no todo que eu sou, aqui no meu corpo, vem para minha matéria. Quando a gente fala de psicossomática, psiquismo, somática, corpo, tem uma especialização que a gente faz 2 anos em pós-graduação de psicossomática para entender esse dinamismo que a nossa mente e os nossos sentimentos têm sobre o corpo.
Então, tá. Então agora estou entendendo melhor. Pois é isso. E aí, disso tudo, nós separamos o pensamento para a gente falar uma parte de cada vez, porque não dá para falar tudo de uma vez, né? A gente faz uma coisa de cada vez. E no nosso pensamento, o que nós temos? Nós temos um pensamento saudável e nós temos um pensamento doentio, um pensamento patológico. O que é, ora, o pensamento saudável? O pensamento saudável tá lá, olha, o meu pensamento saudável é quando eu tenho um raciocínio lógico, eu vou tomar uma decisão, eu vejo o que é possível, o que não é possível, eu tenho bom senso, eu sou capaz de resolver as situações com eficiência, eu vou me adaptando a uma situação. Tá chovendo lá fora? Eu não saio brigando com a vida, eu pego capa e guarda-chuva. Eu tenho que chegar na escola no horário, eu saio um pouco mais cedo, eu vou me adaptando. Então, isto é uma forma de pensamento saudável, que facilitam a vida da gente, não é? Aí você tem do outro lado o pensamento doentio, nocivo, patológico, negativo, ruim, o nome que você quiser. É esse o nosso foco, porque o que está saudável já está saudável e o que não está bom nós queremos resgatar. Então, o que é o pensamento patológico? Olha, quando a gente é irracional, você fica dando murro em ponta de faca. Você é muito negativo, você acha que vai dar tudo errado, ou então você fica com umas ideias assim milaborantes, delirantes, obsessivas, a mania de perseguição, todo mundo gosta de mim, as pessoas não querem, sabe? Uma coisa ruim. E essa coisa ruim não é baseado em evidências, não é baseado em fatos. Está se passando tudo aqui na minha cabeça, fantasia desastrosa da minha cabeça. Então, são pensamentos que não facilitam, mas que dificultam a minha vida. E como é isso? Né? Um pensamento que dificulta a minha vida. Facinho, facinho, a gente lembra daqueles desenhinhos que a gente via, que tinha um diabinho e que tinha um anjinho. É uma representação simbólica dos pensamentos que são ruins para nós, que são negativos no nosso processo e que são bons para nós e que são positivos no nosso processo. Então, você tem o pensamento saudável, e que é o pensamento adequado, e o pensamento inadequado, que é o ruim, que é a história do patológico, né? É aquele pensamento que volta toda hora, não pede licença, invade a sua cabeça, atravessa a sua cabeça, vem trazendo catástrofes para lá, para dentro de você, só coisa ruim, e coisas que não saem, que voltam, que voltam, que voltam, pensamentos que são obsessivos, né? Houve um atraso, por exemplo, na chegada do filho, lá vem aquele pensamento ruim. Será que ele foi sequestrado? O que será que aconteceu? Nunca pensa, olha, ele está conversando com um amigo. Não, é sempre assim, aconteceu uma coisa ruim, deu uma ventania, a pessoa fala, nossa, será que o telhado vai cair? Não, não vai cair, esse vento que está lá fora não derruba telhado, né? Então, você lembre-se que os pensamentos nem sempre correspondem à realidade. Eu estou pensando, é um pensamento que passa como nuvem no céu. Não quer dizer que porque eu pensei, aquilo seja verdadeiro. A qualidade dos nossos pensamentos, verdadeiros ou não, aí não importa se é verdadeiro ou não. Mas se eu sempre trago aquilo, e se eu aceito aquilo, e se eu dou força para aquilo, se eu valorizo aquilo, determina o nosso grau de satisfação com a vida. Como é que eu posso só pensar coisa ruim e estar muito feliz, muito satisfeita? Não faz sentido, não é? Então, o pensamento, entenda que ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ele é uma ferramenta. Ele não é eu, porque hoje eu não penso do jeito que eu pensava quando eu tinha 5 anos, 6, 15, 20, agora tenho 77, quase 78. Eu tenho, sabe, até a obrigação de pensar de forma diferente, né? Então, o pensamento é uma ferramenta, mas ele não é eu. Eu sou eu, o pensamento é o pensamento. Eles passam por mim como nuvens no céu, tá?
Então, a longo prazo, se eu tenho um pensamento ruim, todo dia eu penso uma coisa ruim e dou força para aquilo, né? E aí, todo dia eu vou, se é com a minha mãe eu penso ruim, se é com meu marido eu penso ruim, se é com meu filho eu penso ruim, enfim, eu penso coisas negativas o tempo todo. Esses pensamentos ruins se transformam no decorrer de muito tempo, olha que beleza, o brinde, eles se transformam em depressão, naquela ansiedade generalizada, que tudo que eu vejo é com aquela ansiedade. Estou lá num outro tempo, no futuro, e com medo. Olha que coisa ruim. E como é que fica o meu coração? Como é que fica o meu sistema nervoso? Como é que fica o meu sistema circulatório com isso tudo, não é? Pode se manifestar, se você não toma conta de nada do seu psiquismo, vai se instalando a síndrome do pânico, vai se instalando as somatizações no corpo. Então, é só brinde negativo, não é? E isso é que a gente está querendo olhar. Um dia ruim de trabalho, por exemplo, foi um dia ruim de trabalho. Não foi maravilhoso hoje. Pera, mas um dia ruim de trabalho não quer dizer que a vida inteira foi ruim. Não quer dizer que você vai ser despedido no fim da tarde, não é? Então, a conversa interior autodepressiva, que fica ali remoendo, você vai prestar atenção se você tem isso, porque isso a gente vai tentar alterar, modificar. Sabe, não é porque um dia aconteceu uma coisa desagradável que eu vou desacreditar de mim. Às vezes, o nosso pensamento nos prega uma peça. Eu estou pensando uma coisa e não é essa coisa, é outra. Às vezes, quando o meu cliente chega lá, ele vem trazendo lá todas as queixas dele. Ninguém vem para mim para falar que está bem, que está maravilhoso, que está crescendo na vida. Não, vem com todas as queixas, lógico. Então, quando ele vem, às vezes ele vem trazendo um pacote de queixa. E naquele pacote, 90% é um besteirol. Sabe por quê? Porque não tem nada embasando aquilo. Não tem nenhum fato que diga que aquilo é verdadeiro. É tudo uma fantasia desastrosa, né? E esse pacote do besterol, né? Você não vai falar para ele, olha, isso é um pacote de besteira. Você vai usar um nome adequado. Você vai dizer assim, o nome técnico é uma distorção cognitiva. Gostou? Distorção cognitiva. Você não pensa besteira, você tem distorção cognitiva. Olha que chique. Então, nós vamos tomar conta das nossas distorções cognitivas, tentando entendê-las, não é? O melhor que dá. Olha para essa foto, tá tudo distorcido, não é? É isso que é distorção. São formas imprecisas. Na foto você vê imagens imprecisas. Agora, que lá na tela a gente trouxe para você observar, né? Agora, pensa isso no pensamento. Você tem forma de pensar imprecisa. Você tem interpretação errada. Você olha uma coisa e interpreta outra. E faz isso um dia, 2, 3, 4, um ano, 10. Nossa, décadas faz isso. Lógico, você forma um padrão de pensamento automático, mas é um padrão de pensamento que está tudo distorcido, que é um caso bem serião, não é? E a gente vai olhar para isso, porque isso é uma pegadinha, né? Isso é uma armadilha que a gente tem lá dentro, um jeito de pensar que se automatizou. Por exemplo, eu tenho uma leitura mental. Olha que nome lindo, leitura mental. Sabe o que é isso? É quando a vovó não falava leitura mental, a vovó não tinha estudado, a vovó falava assim, menina, você cismou com isso, você cismou. Isso é uma leitura mental.
Eu imagino que sei o que o outro está pensando. Então eu chego lá na escola, eu sou professora também, né? Vou lá, dou aula. Então quando eu chego lá na escola, uma pessoa entra na sala assim e me cumprimenta. Ou eu entro na sala, falo boa tarde, a pessoa me responde. Ela tá lá, aturdida com os pensamentos dela, com os problemas dela. Mas eu aqui já penso, eu falo, olha, eu falei boa tarde, ela não respondeu. Olha que horrorosa que ela é, ela tá fazendo pouco caso de mim. Tudo uma fantasia que eu fiz aqui. Eu acho que ela não me cumprimentou por causa disso. Ela me cumprimentou porque ela tá distraída, ela me cumprimentou porque ela não tá prestando atenção. Então, eu fiz uma interpretação inadequada. Eu fiz uma distorção cognitiva, né? Ah, tá, entendi. Uma interpretação inadequada. Por exemplo, eu tive um cliente que todo dia de vir para consulta, ele não vinha. Ele tinha dor de cabeça, ele não dormiu na noite anterior, é uma pegadinha. Ele acordava com tontura, tinha vômito, diarreia, tinha o diabo, né? Então, a interpretação dele sobre isso era assim: olha, eu tenho alguma coisa que me impede, parece que tem um espírito, eu não sei, não deu certo, eu não consigo ir, porque clínica de mediunidade, ter um espírito é a coisa mais natural do mundo. Então, eu não vejo espírito nenhum, né? Mas eu estudo bastante, apuro a sensibilidade. Então, o que acontece, Aparecida? Tem alguma coisa porque eu não consigo ir? Tem sim. Tem autossabotagem. E o espírito que tem é o seu, espírito de porco, que, sabe, a pessoa está somatizando para quê? Para não encarar o próprio processo, para não olhar para si mesmo. Claro que isso não vem à toa, né? Isso é uma coisa que está acontecendo lá dentro, que você já contextualizou, você já viu, não aconteceu uma vez só. Um dia, de fato, você pode ter dor de cabeça, mas todo dia, a hora de vir para cá, tem dor de cabeça. Então, tem uma série de pegadinhas, tem uma série de armadilhas. Eu vou declinar umas aqui, mas a gente vai depois conversar especificamente sobre cada uma delas, se você quiser, né? Você fica atento para as próximas falas que a gente vai falar. Por exemplo, eu vou trazer só citando aqui, porque o nosso tempo está acabando, né? Então, para citar aqui, nós temos aquele pensamento que faz uma catástrofe de tudo. Nós temos a autodesvalorização. Vou falar cada item em aberto no próximo encontro. Nós temos aquele cara que ele é do tipo 880. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Nós temos aquela pessoa que ela tem uma visão em túnel. Como é que é isso? Ela só vê aquilo lá na frente e o que está do lado e o que está no caminho ela não enxerga. Tem aquela pessoa que gosta de se comparar e quem se compara, sabe, não vai prestar essa história. Tem o tipo que adivinha tudo, ele é o tipo divinatório, ele só faz previsão sinistra, ele rotula todo mundo, ele sente culpa alheia, traz a culpa do mundo para dentro de si. Ou tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim e você é assim a vida inteira. Ele faz racionalização emocional no sentido de dar uma razão para a emoção destrampelhada que ele tem. Ou então ele é muito rígido consigo mesmo no tem que, ou então ele tem aquele pensamento neurótico. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Essas coisas todas nós vamos conversar, nós vamos trazer para você, porque os elementos do processo de pensar que a gente conversou lá atrás, que o professor colocou na tela, que o ato de pensar permite transformar, permite resolver problemas, alcançar objetivos, tomar decisões. Temos a essência aqui dentro,
a essência divina aqui dentro. A mente, a consciência, o pensamento, a energia e o corpo a nosso favor. Existe ainda aquela fala do André Luiz e do Emmanuel sobre pensamento que a gente vai trazer. Então, a gente vai usar as duas coisas. A gente vai usar aquilo que o professor tem, aquilo que a psicologia traz para a gente, aquilo que o Emmanuel fala, aquilo que a Joana de Ângeles traz, e nós vamos fazer uma integração disso, estudando cada um daqueles tipos, na melhora mas a Marisa não vai falar isso hoje, não, porque o tempo está esgotado, mas eu precisava mostrar para você ver se você tem um pensamento catastrófico, como ele é formado, se você tem o hábito de rotular tudo, se você sente culpa pelas outras pessoas. Então você vai observar durante a semana. E no nosso próximo encontro, nós trabalhamos cada um daqueles fatos, tá? Porque é um fato. Até lá, você fica com um abraço grande, lembrando que você, sabe, é o responsável, que se você não participar do processo, não acontece nada. Eu só trago informações. Você classifica essas informações, valoriza ou não, mas isso ainda não é tudo. É preciso usar, é preciso sair do entender para o fazer. Fica com um abraço grande, até mais.